E minha filha não vai mais se maquiar, minha filha não vai mais brincar, minha filha não vai mais me fazer reclamar, minha filha não vai mais estudar, eu nunca a deixo sair para lugar nenhum. Naquele dia, seria a primeira vez que deixaria ela ir à praça na Avenida La Plata com as irmãs. Era a primeira vez que a deixava sair. Espero que você mostre seu rosto, porque você não vai me devolver minha filha, mas vai pagar por isso. Camila Borda, de 11 anos, saiu em sua bicicleta e horas mais tarde foi encontrada no banheiro de uma casa vizinha. Seu corpo sem vida estava dentro da banheira, com as mãos amarradas, a cabeça coberta por um saco e um cabo enrolado em seu pescoço. Antes de perder a vida, ela havia sido abusada intimamente pelo homem que cuidava da propriedade, um sujeito de aparência descuidada que trabalhava lá há vários dias, sempre olhando para a rua, observando as crianças do bairro. Esse foi o seu comportamento errático até que decidiu perpetrar este acontecimento sádico. Posteriormente, ele disse que não se lembrava de nada, fingindo demência para ser considerado inimputável. Espero que ele não finja ser louco, porque ele não é louco. Para fazer isso, você não precisa ser louco, ao meu ver. Espero que a justiça garanta que ele fique na prisão pelo resto da vida. Que o façam sofrer, que ele sofra, porque morto não me serve. Que lhe deem prisão perpétua e que cuidem do que está lá dentro. Eu sei que eles vão me ajudar lá dentro, mesmo sem conhecê-los, mas que façam sofrer o mesmo que minha filha sofreu. O nome desse sujeito era José Carlos Varela, um homem que havia se mudado recentemente para uma comunidade em Junín, em Buenos Aires, Argentina. Supunha-se que ele cumpriria o papel de caseiro para cuidar de uma propriedade que geralmente estava desabitada. Os proprietários estavam um pouco irritados com as pessoas ao redor que entravam sem permissão e, depois de muito pensar, finalmente pediram recomendações para contratar um zelador. Então apareceu este sujeito em meados de novembro de 2017. Infelizmente, eles não tinham ideia do monstro que estavam introduzindo em um bairro onde as crianças costumavam andar pelas ruas brincando. Era, vamos dizer, um predador. Nascido no ano de 78, Carlos veio ao mundo para fazer parte de uma família um tanto disfuncional. Ruth, que era mãe solteira, já tinha outros 2 filhos de outro homem. Então Gustavo e Miguel eram os meio-irmãos mais velhos do novo membro da família. Os 3 meninos, junto com sua mãe, cresceram em uma casa nos arredores da cidade. No entanto, em determinado momento, eles tiveram que aprender a conviver apenas os 3 jovens devido ao falecimento da mulher. Carlos era o mais retraído, era extremamente introvertido e passava grande parte de sua vida trancado em seu quarto. Um de seus maiores passatempos era desenhar plantas de casas. Seus irmãos o consideravam de fato um tanto sério, mas muito inteligente e metódico. Já na sua idade adulta, o homem ganhava a vida como pedreiro, sendo esta sua principal fonte de renda. No entanto, com o tempo, ele foi adotando outras atividades para ganhar dinheiro extra. Assim, ele se tornou um zelador de propriedades. Um zelador, para que possamos nos entender, era um trabalho muito esporádico dependendo do tempo em que ele era solicitado na residência. Regularmente, ele ficava para dormir e vivia como se fosse o próprio dono. No entanto, havia temporadas em que ele tinha que voltar para viver sob o mesmo teto de seus meio-irmãos. Estando lá, ele nunca se preocupava em conviver. Pelo contrário, continuava com seus passatempos de sempre, passando horas e horas trancado com seu cachorro, seus desenhos e, recentemente, em suas redes sociais. Ninguém se preocupava naquela época, mas ele costumava adicionar contatos de menores de idade em suas páginas do Facebook, um grande alerta vermelho, considerando que o sujeito nunca teve problemas com a lei. Às vezes ele também deixava um pouco de lado sua misteriosa solidão e saía de casa para jogar futebol com um grupo de amigos, assim como também era visto de repente participando de reuniões de uma igreja evangélica. Ele era um sujeito estranho, mas ninguém o considerava um perigo para a sociedade, embora chamasse a atenção que aos seus 40 anos de idade nunca tivesse mostrado interesse em manter um relacionamento sentimental com alguma mulher.
Ele não tinha parceira nem pretendia ninguém, mas assim era sua vida até o momento em que foi contatado para ser o zelador de uma propriedade. Ele era solteiro, trabalhador e solitário, então quando recebeu essa oferta de trabalho não teve nenhum problema em aceitá-la. A solicitante era uma mulher de sobrenome Paguela. Tanto ela quanto seu filho Martin eram os proprietários do imóvel, cujo espaço era composto por um amplo pátio cheio de árvores e uma casa de 2 andares, um pouco afastada do portão de entrada. Era extremamente espaçosa e por isso era fácil para as crianças do bairro entrarem e brincarem por horas. Então, uma vez fechado o negócio, os proprietários entregaram as chaves a Carlos e ele se instalou. Sua principal função, entre outras coisas de reparo, era impedir que os intrusos continuassem passando pelo portão sem permissão, já que até os adultos se atreveram a fazer isso em algumas ocasiões. Uma situação que recentemente havia desencadeado discussões entre os Paguela e os pais de Camila. Logo, a presença do novo empregado da quinta chamou a atenção dos habitantes, que não puderam ignorar sua aparência desalinhada peculiar. Ele tinha um rosto extremamente sério, cabelo longo, barba e bigode descuidados, como se não dedicasse nenhum minuto ao seu cuidado pessoal. Parecia um vagabundo. Era um tipo estranho, estava sempre espiando aqui no portão, ia, vinha, sabia ficar no mato sentado, trabalhava, sim, trabalhava. Ele vinha, não se via muito. José contou ao dono da loja do lugar que vinha da cidade de La Plata, na Argentina, de onde supostamente as autoridades o haviam expulsado. Esta confissão despertou um sentimento de confusão no dono da loja, pois entre ser uma brincadeira ou não, decidiu acreditar nisso, seguindo sua própria lógica de que um criminoso faria tudo possível para manter um perfil baixo em vez de divulgá-lo a qualquer desconhecido. Além disso, também comentou que sua estadia na Quinta dos Paguela seria muito mais longa do que o esperado, pois havia decidido ficar no bairro mesmo depois de terminar as tarefas designadas como pedreiro ou cuidador. Era muito estranho que Martim e sua mãe tivessem deixado sua propriedade nas mãos de alguém tão desalinhado e ao mesmo tempo misterioso, mas nada podiam fazer a não ser cuidar desse novo vizinho. Assim, nas semanas seguintes à sua chegada, ele se dedicou a arrumar o jardim. Passava muitas horas fingindo trabalhar, sempre na frente olhando para a rua, como se tivesse muita curiosidade em ver quem passava e quem não passava. Chegou até um ponto em que nem sequer tentava disfarçar que estava fazendo algo. Simplesmente se sentava e olhava para fora, o que tanto chamava sua atenção lá fora. Seriam as crianças brincando na rua, é a pergunta? Entre eles estava Camila Borda, uma simpática menina de 11 anos que adorava andar de bicicleta, sair com seus amigos, brincar e passar tempo com sua família, especialmente com sua mãe, que a descreveu como uma menina muito doce. Diariamente ela dizia: "Mamãe, eu te amo." Ela sempre tem um sorriso, estudiosa, porque ela estava se dedicando à matemática. Ela estudava diariamente e constantemente. Não era uma menina que você tinha que dizer: "Camila, vai estudar." Ela fazia isso sozinha, entende? Ela tirou todo esse lixo. Tirou tudo. Ela tirou toda a minha vida porque não merecia isso, Camila. Borda trouxe muita alegria para sua casa com seu tão esperado nascimento em 18 de setembro de 2006 em Juanín, Buenos Aires. Ela se tornou parte da família composta pelo casamento entre Alejandra Barzaval e Roberto Dario Borda, que além do bebê tinham outros 6 filhos. Era um lar agradável onde as crianças cresciam cercadas de amor e proteção familiar. No entanto, o tempo fez com que o relacionamento entre os pais se desgastasse de tal forma que decidiram que o melhor era se separar. A mulher manteve a custódia das crianças enquanto o homem ficou em bons termos para contribuir com a pensão alimentícia e exercer uma convivência saudável. Algum tempo depois, o amor voltou a bater à porta de Alejandra. E isso depois de conhecer quem se tornaria o padrasto de Camila e o resto de seus filhos. Era um bom homem que também tinha uma filha e exercia sua paternidade como pai solteiro. Respondia pelo nome de Guilhermo Modesti e trabalhava na área da construção. O relacionamento que começaram logo se tornou formal e iniciaram uma nova vida no bairro Ricardo Rojas de Junín.
O lugar era, na verdade, um setor humilde, onde abundavam casas precárias e ruas sem pavimentação. Mesmo assim, a casa da nova família, localizada na Rua Arias, atrás da porta do número 1550, estaria cheia de alegria, boa convivência, união e amor. Na mesma área também vivia Beatriz Borda, a irmã do pai de Camila. A mulher tinha carinho por todos os seus sobrinhos. No entanto, a menina de 11 anos tinha um lugar muito especial em seu coração. Considerada uma jovem muito doce e brincalhona, na verdade, essa personalidade adorável só se destacava quando estava entre seus entes queridos, pois quando alguém estranho ao seu círculo se aproximava, de forma muito sutil, ela se tornava introvertida. Até pouco antes do crime, tudo parecia calmo. As crianças se acostumaram com sua nova casa, mas acima de tudo com os novos membros da família, ou seja, Guilhermo e sua filha. Como família, logo adotaram costumes e tarefas para cumprir em casa, tratando-se de limpeza e pequenas responsabilidades que as crianças podiam fazer, como, por exemplo, fazer as compras do dia, como ir à loja ou algum lugar próximo onde sua mãe os mandava. Era um bairro pequeno. A maioria dos habitantes se conhecia e, portanto, havia a segurança de que as crianças andassem sozinhas na rua, ou pelo menos isso se acreditava. Por isso, os pais frequentemente os enviavam para fazer algumas compras na loja mais próxima, ou, geralmente, para comprar pão. O local era administrado por uma jovem adolescente chamada Milagros Alturria. As crianças eram enviadas lá quando, ocasionalmente, Alejandra e Guilhermo pediam cigarros. Particularmente, Camila gostava muito de visitar este local, pois em muito pouco tempo havia desenvolvido uma bela amizade com Milagros. O caminho não era considerado perigoso, pois, repito, era uma área pequena e todos os vizinhos se conheciam e se cumprimentavam sem nenhum problema. Mas para chegar lá era preciso passar pela Quinta dos Paguela, um lugar que, antes de ser ocupado pelo novo vizinho, era um ponto de encontro para crianças e adultos, como já te disse. As crianças se esgueiravam para brincar nas áreas verdes, enquanto os homens, e especialmente Guilhermo, introduziam seus cavalos de maneira ilegal. Era uma atividade que se tornou muito comum entre os residentes, mas com a chegada do zelador José Carlos, supunha-se que isso iria acabar. Então, por volta de meados de novembro de 2017, começou-se a ver o trabalhador rondando o quintal da frente da quinta. O que inicialmente eram questões de trabalho, agora parecia que ele fazia por puro prazer. Costumava sentar-se olhando para a rua, tentando se esconder entre os arbustos para não levantar suspeitas. As crianças que passavam por ali já eram muito bem identificadas por ele. Às vezes, de fato, o homem se dava a liberdade de cumprimentá-los amigavelmente, ou isso queria aparentar claro, porque além disso se tornou uma espécie de espião, observando os movimentos e os costumes de seus vizinhos. Quem são quem tem filhos? Quais crianças vivem perto? Quem passa mais frequentemente por ali, infelizmente? Camila era uma das meninas que vivia a alguns metros dessa residência, tanto que às vezes podiam trocar olhares de uma casa para outra. E foi exatamente desta maneira que a menina teve seu primeiro encontro desconfortável com este monstro. Ela não disse nada para sua mãe, infelizmente, e seu padrasto, mas a partir desse momento conversava com seus irmãos sobre como já não gostava mais de viver ali. Seu desconforto foi tal que, de fato, ela pediu à sua mãe para passar alguns dias na casa do seu pai, ao que a mulher não viu nenhum inconveniente, pois com as férias de Natal seria bom que ela desfrutasse da companhia de Roberto Borda. Assim, a menina foi para a casa do pai, localizada no bairro chamado La Loma. Passaram juntos alguns dias sem saber que, na verdade, estavam tendo sua despedida como pai e filha, pois o atroz acontecimento que estava prestes a ocorrer era uma situação bastante triste. Camila voltou a se reunir com seus irmãos depois que o retorno às aulas estava logo ali. Ela tinha que se preparar para fazer um exame por causa da mudança de ano letivo e, sendo tão responsável, esperava estar o melhor preparada possível. Infelizmente, ainda estava lá o homem que lhe causava tanto desconforto, mas não só a ela, mas também às outras crianças do bairro. Durante sua curta estadia, José já teve alguns problemas com os residentes próximos.
Romina era uma mulher que morava a poucos metros da quinta. Com ela também morava sua irmã Mayra, que por sua vez tinha uma filha de 3 anos, chamada Lola. Anteriormente, as mulheres já haviam notado comportamentos estranhos neste sujeito. Viam-no à distância passando grande parte do seu tempo trabalhando no jardim, dando olhadelas para o exterior. No entanto, nunca imaginaram que quem realmente captava a atenção dele era a pequenina de 3 anos. Lola era apenas uma criança, mas de alguma forma encontrou uma maneira de comunicar à sua mãe o que estava acontecendo. Ele simplesmente trabalhava, passava o tempo trabalhando aqui no campo, cercando. Há 3 dias, tudo o que sei é que a menina me disse para ligar para ela, nada mais. A ela sinalizava que era o lugar onde ele estava trabalhando no campo à frente. Da minha casa? 3 anos. Você não suspeitou de nada? Não, porque ele sempre estava trabalhando, olhava, mas ele sempre trabalhando assim, com cara assim, bobinho. Este incidente ocorreu alguns dias antes da tragédia. Sem dúvida, o perpetrador já tinha em vista a jovem que facilitaria seu trabalho. Terá sido ao acaso ou com plena consciência de ferir a Camila, quem sabe. Mas o certo era que com a presença desse sujeito lá, todos os menores estavam correndo perigo. Tudo começou na tarde de domingo, 25 de fevereiro de 2018. Alejandra estava na cozinha terminando de preparar a comida e percebeu que faltava pão. Ela pensou em mandar um de seus filhos à loja e achou uma boa ideia que, aproveitando a viagem, também trouxessem um maço de cigarros para ela. "Eu vou, mãe", foi o que a jovem disse muito entusiasmada, acrescentando que o melhor seria ir de bicicleta para pegar primeiro o pão e depois os cigarros no menor tempo possível, considerando que a comida estava quase pronta. Assim, a pequena de 11 anos subiu em sua bicicleta, atravessou a porta e se afastou pedalando o mais rápido que podia. Não se supunha que demoraria tanto, mas Camila nunca mais voltou. Sabe-se que ela chegou à loja onde ficou por alguns minutos conversando com sua amiga. No entanto, foi no seu retorno que as coisas ficaram extremamente turvas, pois justo quando estava pedalando em frente à quinta dos Paguella, o zelador, que sempre costumava estar atento ao que acontecia do lado de fora, saiu de repente para detê-la. Nesse momento começou seu verdadeiro pesadelo. Alejandra não demorou para se alarmar e decidiu ela mesma sair para procurar sua filha. Guillermo e seus outros filhos mais velhos a acompanharam, mas ao ver que não a encontravam em lugar nenhum, decidiram avisar os outros vizinhos para que se unissem na busca. Esperavam que, sendo mais pessoas, poderiam cobrir mais terreno e encontrá-la o mais rápido possível, mas o rastro de Camila parecia ter sido completamente apagado. Já era pouco mais de 1 da tarde e, sem notícias, a mãe da família, em completo desespero neste ponto, foi diretamente à delegacia para fazer a denúncia correspondente. Imediatamente após, os oficiais Julieta e Brian saíram em sua unidade policial para investigar a área. Possivelmente achassem algo negligenciado pelos vizinhos e pela família afetada, e foi exatamente isso que ocorreu. Bastou com uma pequena recriação do trajeto da menina de sua casa até a loja para notar as marcas ainda presentes da bicicleta, que curiosamente pararam na entrada da quinta. Em seguida, os oficiais gritaram para abrir a porta da quinta onde morava José Carlos e passaram alguns minutos em completo silêncio, mas ninguém tinha dúvida de que a menina estava lá dentro. Junto aos uniformizados estavam os vizinhos, cujo ânimo não era precisamente o mais pacífico diante da situação. De fato, diante da falta de resposta por parte do suspeito, as pessoas começaram a dar indícios de que entrariam à força. As coisas estavam prestes a sair do controle. O homem, então, sem saber como reagir, não encontrou outra solução senão tirar a vida da menina e, uma vez feito isso, saiu da casa com o torso descoberto e um rosto bastante maquiavélico. "Sou o proprietário que se oferece a vocês", perguntou em completo estado de calma, mas resistindo que as autoridades cruzassem o corrimão para inspecionar a área. No entanto, não havia nada que pudesse impedir que os agentes entrassem para procurar a desaparecida. O próximo passo foi manter José sob vigilância, enquanto outros investigadores entravam na propriedade dos Paguella. Eles inspecionaram cuidadosamente todos os cantos da casa à procura de algum vestígio da menina.
A primeira coisa que apareceu foi a bicicleta. Esse foi o sinal que trouxe os piores pensamentos à mente das autoridades e dos vizinhos, que também haviam entrado para cobrir mais espaço. Foi questão de tempo até que um oficial colocasse a mão na maçaneta da porta do banheiro. Ele a girou sem saber o que encontraria, e quando a porta se abriu completamente, seus olhos não acreditavam no que estava diante deles. Era o corpo de Camila, severamente ferido, com um saco na cabeça, as mãos amarradas e um cabo envolvendo seu pescoço. Como ficamos? Todos nós, vizinhos, enlouquecemos. Iniciamos a destruição da quinta, sim, um garoto acertou o sujeito. Apenas começou a transferência do suspeito para a unidade policial e todas as pessoas do lado de fora começaram a atirar pedras nele, conseguindo feri-lo em algumas partes do corpo. No entanto, no meio da confusão, a mãe da menina falecida também acabou sendo atingida. O ânimo coletivo explodiu de tal maneira que 2 patrulhas acabaram incendiadas. Houve distúrbios e a necessidade de exercer força para intimidar os habitantes da comunidade, que, completamente fora de si, atacaram os uniformizados e os serviços forenses que haviam chegado para recolher o corpo. Um total de 10 pessoas foram detidas no momento, além do suspeito de homicídio, que no meio da confusão foi levado para a delegacia. Sua declaração não se lembrar de nada do que havia ocorrido. Segundo o homem, ele tinha visto a menina em algum momento da tarde, mas depois disso sua mente estava completamente em branco, evidentemente muito à sua conveniência, pois o que fez não significava mais do que a prisão certa por toda a vida. Fingir demência era a sua melhor opção. Espero que ele não finja ser louco porque ele não é louco, porque para fazer isso você não precisa estar louco, parece-me. Quando Camila estava voltando da loja, então, o criminoso já tinha tudo meticulosamente planejado. Talvez ele a tenha visto passar quando ela estava apenas indo. Então, na volta, ele já estava esperando com um argumento preparado para convidá-la a entrar. Uma vez em contato com ela, ele não teve problema em subjugá-la e arrastá-la para o interior da propriedade, e o que se seguiu foi uma luta desesperadora. A pequena se debateu, a arranhou e tentou fugir o quanto pôde, e finalmente foi no banheiro do 2º andar onde ele se aproveitou dela e a tirou deste mundo. As provas existentes contra o suspeito praticamente o condenavam como culpado. No entanto, o homem fez tudo o que pôde para fingir demência e ser considerado inimputável. Mas bastaram alguns exames psiquiátricos para concluir que ele estava em plena capacidade mental. Além disso, o apoio dos vizinhos da família gerou nas autoridades uma espécie de pressão para não deixar o crime passar impune, muito menos serem lenientes com a punição. Todos os moradores do bairro se uniram para marchar e exigir justiça. Enquanto isso, os investigadores continuaram a sondar o passado do acusado. Quem era esse sujeito tão aberrante? Pois o que eles descobriram os deixou de boca aberta. José Carlos Varela não era apenas introvertido e calado, mas por trás de seu rosto de poucos amigos escondia-se uma verdade absolutamente perversa. Ele era um amante dos pequeninos. Isso pode ser constatado depois que seu telefone celular foi confiscado. Lá, ele guardava seus desejos mais sombrios e fantasias mais sinistras. Ele tinha 3 perfis no Facebook que usava para guardar conteúdo de menores e adicionar uma grande quantidade de contas de pequenas para poder ter acesso aos seus perfis. E é assim que esse comportamento repugnante apenas abriu caminho para a teoria de que seu crime não foi um fato isolado ou um episódio de algum desequilíbrio mental que seria esquecido posteriormente, mas que simplesmente era um tipo com maldade a níveis tão elevados que possivelmente escondia algumas outras vítimas em seu passado. Enquanto cumpria prisão preventiva, ele foi formalmente acusado de tirar a vida, agravado duplamente por crueldade, traição e motivo criminal relacionado a abuso íntimo. Perseguindo a sentença de prisão perpétua, houve psiquiatras envolvidos no caso que se encarregaram de colocar um ponto final em seu teatro de insanidade. O homem estava completamente lúcido no momento dos atos. Uma vez então considerado legalmente imputável, deu-se início ao julgamento e posteriormente à leitura da sentença em 15 de novembro de 2018.
Como Como autor criminalmente responsável pela prática dos crimes de abuso sexual, qualificado por ter sido cometido através de acesso carnal em concurso real, com homicídio duplamente qualificado pela sua prática através de alegoria e crime e causa. Estas últimas duas qualificações em concurso ideal. a família abordou e o perpetrador ouviu atentamente o juiz, que estava dando a leitura do que seria a justiça para Camila, procedendo então à tão esperada sentença ao longo de 1 ano, a prisão perpétua. No entanto, nem toda uma vida na prisão obviamente será capaz de devolver a felicidade à família que perdeu uma das razões pelas quais seu lar vibrava de alegria. Se você gosta desse tipo de casos ou de terror paranormal, coisas assim, agora tenho um podcast chamado Muitos Mais Mistérios que vai aparecer aqui embaixo. Você encontra nas plataformas de áudio no YouTube e no Facebook